Hoje eu venho mostrar para vocês que dá para começar com artesanato com pouca coisa, principalmente para quem está iniciando, que ainda não sabe muito bem qual tipo de material irá se identificar, né, irá realmente escolher para trabalhar. Então eu venho apresentar o que eu comecei, quais as ferramentas que eu comecei e na verdade são as que eu praticamente utilizo até hoje. Então hoje eu trabalho muito mais com EVA, mas no começo eu iniciei com o papel crepom, foi uma rosinha, uma forminha em formato de rosinha no papel crepom que eu fiz para minha irmã. E aí dessa rosinha eu acabei me interessando em aprender outras coisas. E no decorrer do tempo eu fui vendo qual tipo de ferramenta eu iria precisar para trabalhar e fui comprando. Mas na verdade eu iniciei praticamente com a tesoura e com o papel crepom. Então aqui eu vou apresentar para vocês as ferramentas que são mais importantes, né, para a gente começar. São as tesouras, né? Aqui eu tenho 4 tesouras. Eu tenho uma que eu reservo para o papelão, porque hoje eu trabalho com o papelão. Os meus bolos são feitos de papelão com EVA. Então eu separo uma tesoura para o papelão e separo uma para o EVA, né? Eu separo essa daqui para cortar o EVA, essa aqui também para EVA. Ou para cartolina, né? Quando eu preciso, no caso, fazer as minhas tirinhas para envolver os bolos, eu trabalho com a mesma tesoura, para o EVA e para cartolina. E uma menorzinha que são para as peças, né? As partes menores que eu vou precisar cortar. Tenho essa lixinha fina que eu utilizo para renovar as tesouras, né? Quando eu percebo que elas estão ficando sujas de cola, ou então já estão ficando ruim para cortar, eu vou sempre renovando, né? Passando a lixa, passo de um lado, passo do outro, né? Cada tesoura eu faço isso, dou pequenos cortes, sim. E no final, que eu faço isso em todas elas, eu lavo, bem lavada, seco e elas ficam renovadas, né? Dá pra usar por mais um tempo. Então teria a lixinha também, essa daqui no caso é a lixa fina, 280. Utilizo estilete, eu tenho sempre 2, utilizo para limpar a ponta da cola e o outro que eu deixo sempre renovado, que eu deixo sempre reservado, só para cortar o EVA ou a cartolina. Lembrando que sempre que a gente vai iniciar um novo trabalho, a gente sempre renova a ponta, né, para que ele esteja sempre bem amolado, para que não picote. Principalmente o EVA, né, que é um emborrachado. Então, eu tenho os 2 estiletes, tenho o isqueiro que eu utilizo para aquecer a ponta da cola quando ela fica entupida. Tenho essas forminhas aqui, que na verdade são formas de biscoito, mas que elas são muito boas para fazer cortes no EVA. Depois eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, né? Esse aqui é muito legal, é bem baratinho. E é bem prático, ajuda muito no corte do EVA, tem vários formatos, né, circular, então aqui é bem bacana. Essa faquinha aqui eu utilizo exatamente nas forminhas, né, para cortar o EVA. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que eu faço isso. Utilizo as fitas, né, se você for decidir trabalhar com tags, com forminhas para festa infantil ou topo de bolo, então você vai usar bastante a fita dupla face, vai usar também a fita banana, que na verdade eu praticamente quase nunca usei, eu prefiro usar pedacinhos de EVA e colar com a cola de silicone, mas é muito bom também ter, principalmente para quem vai trabalhar com essa parte, né, de papelaria, e a fita crepe, que hoje é a que eu realmente mais utilizo, é a fita crepe, né? Se você for decidir trabalhar com papelaria, então seria interessante um pouco mais para frente, né, investir nos furadores, pelo menos 3 tamanhos, né? Eu tenho esse aqui que é o escalope, 5 centímetros, tenho esse outro aqui que é de 4,5 centímetros, 4 na verdade, ele é todo circular, que é para fazer a união, né, do escalope e o outro que fica em cima. E tenho esse menorzinho também, dá para fazer
pequenos adesivos para fechar sacolinha, surpresa, né? Então é importante esses 3 aqui. Mas isso aqui você pode deixar mais para o final, porque já precisa realmente investir um pouco mais, são peças que são um pouco mais caras. Então, de furador eu fiquei só com esses 3. Eu não trabalhei muito com essa parte de papelaria, eu acabei ficando muito com EVA, então eu usei muito pouco isso aqui. Né? Para quem também vai trabalhar com a papelaria e até para o EVA, né? Quando a gente vai fazer o efeito poá, aquelas bolinhas, eu utilizo muito esse aqui, né? Ou esse furador de um furo só, ou esse daqui, tá? Então, tanto para papelaria como para o EVA, acaba que a gente usa bastante esse aqui. Um bom grampeador, né? Importante, tanto para o EVA como para a cartolina, é importante ter, se a gente precisa, por algum motivo, né? Algum trabalho específico, usar. Tenho 2 réguas, eu gosto muito dessa régua de alumínio, porque ela fica bem firme, né? Quando a gente apoia ela sobre o EVA, sobre a cartolina, dá para ter mais firmeza na mão. Então eu gosto muito dessa, tenho 2 tamanhos diferentes. Tinta branca, PVA, para fazer efeito de luz, né? Principalmente para quem vai trabalhar com o EVA, a gente utiliza bastante, né? A branca principalmente. Uma fita métrica, né? Também muito importante você ter, a gente usa bastante. Lápis grafite, tanto para algum detalhe, né? Algum desenho, algum molde que você vai tirar na cartolina, como para o EVA. No EVA eu só utilizo lápis grafite, nunca caneta. Quando eu vou riscar algum molde que eu sei que vai ficar na parte de baixo da minha peça, ela vai ficar na parte de baixo da minha peça, não vai aparecer. Então, para não forçar muito a vista, eu acabo usando o lápis grafite. Mas se eu sei que a marcação, né, vai ficar para cima, eu já não uso o lápis grafite, eu já uso o palitinho de churrasco, que é o mais indicado. Também é muito importante ter um lápis permanente, né? Esse daqui eu achei ele com as 2 pontas, uma grossa de um lado e a outra fina. Mas se você não encontrar, vende ele separado, né? A ponta fina e a ponta grossa. Preto, a gente usa também bastante para fazer acabamentos. E eu usei por muito tempo a coleção Hidrocor para fazer o esfumaçado das minhas peças de EVA. Não é o mais indicado, né? Porque pode borrar a peça se você não deixar secar, principalmente quando a gente vai sobrepor, né? Vai colar uma peça pintada, esfumaçada com o lápis Hidrocor em um bolo que é branco, corre o risco de manchar. Então eu usei bastante por muito tempo, mas eu espalhava bem, eu dava um tempo de um dia para o outro para deixar mais sequinho, para poder colar no bolo, né? A parte da decoração. Mas é uma ideia. E aí depois de um tempo eu acabei adquirindo o giz de cera, né? A óleo, que realmente fica muito bom para quem vai trabalhar com o EVA, né? Fica um acabamento mais bonito. Essa peça aqui de alumínio é um palitinho fazer unha, né? Eu comprei, eu vi um vídeo, a pessoa falando que era muito bom para riscar o EVA e tudo mais, mas eu não gostei. Não para essa função de riscar o EVA. Realmente eu prefiro ou o palito de churrasco ou o lápis grafite. Mas eu acabei usando para uma outra função. De um lado, eu utilizo para fazer os pontos de luz na tinta PVA. E do outro lado, eu coloco a fita crepe ao contrário, para ela ficar grudentinha assim. E utilizo para pegar as pérolas e colar na minha peça. Então acabei que eu utilizo essa ferramenta hoje aqui para 2 funções diferentes, que não é a de riscar o EVA. É interessante também, mas não é necessária. Dá para fazer isso com o próprio palitinho de churrasco, né? Você pode quebrar ele pela metade para ficar menorzinho, colocar a fita crepe na ponta para fazer esse efeito, né, de pegar a pérola, e na outra ponta você fazer o ponto de luz, também dá certo. Para os pontos de luz, existe uma ferramenta chamada pinta-bolinha. Eu nunca comprei, né? Para mim, no meu caso, eu nunca achei necessário, mas ao longo do tempo vocês vão vendo qual a necessidade
para cada trabalho que vocês forem executar, e aí vão procurando comprar as ferramentas mais apropriadas para vocês, certo? É como eu falei, a gente vai se virando com o que tem em casa e vai vendo que ao longo do tempo aquilo ali vai resolvendo, sem precisar comprar muita coisa. Com relação às colas, eu aqui não estou fazendo propaganda de nenhuma cola, tá? Eu utilizo, quando eu vou fazer algum trabalho em cartolina, nessa parte de papelaria, eu uso muito a cola de isopor. Eu gosto muito da cola de isopor para colar sacolinha, para colar forminha. Eu acho que ela seca mais rápido do que a cola branca. As duas são indicadas para essa parte de papelaria. Uso bastante a cola de silicone, tá? Pode ser qualquer marca dessas colas. Quando eu vou colar fita de cetim, quando eu vou colar o bolo, né, as minhas bases de papelão, os tampos no EVA, eu utilizo bastante a cola de silicone. Acho ela muito boa. E utilizo a cola instantânea. A cola instantânea, quando vocês forem comprar, tem um detalhe. Ela tem que ser de baixa viscosidade. Baixa viscosidade, tá? Essa aqui é baixa viscosidade e essa aqui tá viscosidade média. Se for aquela mais grossa, ela não fica muito boa e ainda corre o risco de amarelar a sua peça, certo? Então eu utilizo essa, que ela é mais mole, mais fininha para sair, tá? E tenho sempre uma assim, nó, fechadinha, e essa outra que eu já adaptei aqui a agulha na ponta, certo? Para que ela saia uma quantidade menor, não desperdice, não manche a peça, né, que a gente estiver trabalhando, e fecho sempre assim, com uma fita crepe, para que evitar ela ficar entupindo a ponta da cola. Então eu fecho sempre ela assim. E como eu falei, né, quando a gente vai trabalhar, caso ela não desça, a gente percebe que a cola não desce, eu venho, tiro aqui o excesso com o meu outro estilete, tá? Tiro assim o excesso, se ficou algum excesso de cola, tiro. Aqueço um pouco, assim a ponta da cola, tá? E de imediato já passo esse paninho aqui, ó, pedacinho de retalho, limpa bem a ponta da cola e logo ela vai, ó, descer, certo? Então aqui, terminou o trabalho, é só fechar. Esse pedacinho aqui de tecido, ele é muito interessante para você sempre ter próximo, porque quando a gente está trabalhando com a cola instantânea, se por acaso ela manchar, a gente já pressionando sobre o EVA vai soltar a cola sem precisar manchar, né? Sem dar tempo de manchar o EVA. Sem espalhar, a gente só pressiona com esse pedacinho de retalho e ele vai limpando o EVA. Ele é bem prático, dura bastante, a cola não fica muito grudada nele, então é sempre bom ter um pedacinho de retalho. Para quem gosta, né, se identifica em usar a pistola de cola quente, também é uma outra opção de trabalho. Eu, no meu caso, comprei, essa que já é a segunda, mas eu não tenho muita afinidade com a pistola de cola quente, tá? Nunca consegui deixar as minhas peças com um bom acabamento, então eu praticamente não utilizo ela. Eu tenho guardada para uma necessidade, mas eu me identifico mais com a cola de silicone e com a cola instantânea. Porém, com relação a essa cola instantânea, independente da marca que vocês forem trabalhar, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os cuidados que vocês precisam ter com essa cola aqui, tá? Tanto essa aqui como a cola que a gente usa para colar as bases de papelão, né? A cola de sapateiro, que é a que eu uso no meu caso, tá? Então tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer um outro vídeo explicando o porquê. E quando a gente já está num trabalho mais avançado, já se arriscando a fazer coisas diferentes, né, principalmente no EVA ou no isopor, a gente vai acabar utilizando também a parte da pintura. E aí é onde vocês vão adquirir mais cores de colas PVA, né, se vocês forem se dedicar a trabalhar com EVA, tá, ou acrílica, se for para um outro tipo de material. E aí vai precisar de um rolinho, que hoje é o que eu uso bastante. Quando eu preciso colorir as minhas peças de EVA, eu utilizo esse rolinho. E seria isso para a parte da pintura. Para finalizar, eu tenho uma dica super legal,
que eu descobri também ao longo do tempo. Como vocês podem ver, eu gosto muito de trabalhar na minha mesa da cozinha mesmo. Logo no começo do trabalho, eu acabei manchando muito ela, né, com a cola, principalmente com a cola instantânea, que não sai depois que ela mancha, né, que ela suja o local que a gente está trabalhando, ela não vai sair. Então eu acabei descobrindo uma nova forma de trabalhar sem precisar investir em uma base de corte. Logo no começo eu fui ver a questão de preço de uma base de corte e vi que isso aí era um valor muito alto para o início, né? Claro que com o decorrer do tempo, principalmente para quem vai trabalhar com essa parte de papelaria, é ideal que tenha uma base de corte. Mas se você vai trabalhar mais com essa outra parte de EVA, já é interessante, até para a questão de economia, essa pedra aqui de cerâmica. Então eu consegui uma pedra de cerâmica, essa daqui é 40 por 40, se você conseguir uma um pouco maior, tipo aquelas porcelanato fica até melhor de trabalhar. E hoje eu faço todo o meu corte em cima dessa pedra, tá? Que eu vou fazer uma demonstração para você rapidinho aqui com um pedaço de EVA. Então eu acabo hoje trabalhando, fazendo todas as minhas peças aqui em cima. Cola eu uso aqui em cima. Pintura, se a peça que eu vou pintar, ela é pequena, eu faço aqui em cima mesmo. Tudo que eu vou cortar, seja papel fotográfico, seja cartolina, seja EVA, eu faço aqui em cima da pedra. E é muito prático. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, só uma demonstração, ó. Ela não vai cortar a cerâmica, olha. Eu seguro bem, né, a régua. E aqui, ó. Vou botar aqui na pontinha para não estragar muito esse pedacinho. E aqui, ó, olha, muito bom de cortar, ó. Ele não vai estragar a cerâmica. Fica muito bom o corte, tá vendo? E aqui também, se você vai trabalhar com a cola e a cola manchou, com o próprio estilete você vem depois, olha, e vai tirando todo o resíduo que ficou de cola ou de tinta, tá? E no final de cada trabalho é só limpar bem a pedra, lavar e ela fica nova. Para não arranhar a minha mesa, embaixo da pedra eu coloco uma folha de EVA, certo? Ela vai ficar bem firme. No que eu estiver trabalhando, cortando, ela não vai escorregar e também não vai arranhar a mesa, tá? Aqui é uma outra dica. Então é isso, espero ajudar com essas ideias, né? Para quem está iniciando, ainda não sabe bem o que escolher trabalhar, mostro para vocês que dá para começar com o que a gente tem em casa e ao longo do tempo, a cada trabalho, a gente vai aperfeiçoando, vai vendo o que é preciso comprar de fato, o que mais a gente tem afinidade para trabalhar. Muita gente não vai ter afinidade com o EVA, muita gente não vai ter afinidade com a cartolina, e às vezes até tem com os dois, né? Como de fato foi o meu caso, eu acabei fazendo muitos trabalhos nos dois materiais, mas escolhi no final ficar com o EVA. E por hoje é isso. Se você está gostando do canal, das ideias que eu estou trazendo para vocês, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Deixa um comentário falando o que está achando do canal, sua sugestão de um novo vídeo, qual material você gosta de trabalhar, queria aprender uma nova peça, uma nova ideia, e a gente vai vendo se traz, tá bom? Estamos juntos nessa caminhada do aprendizado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.